Oi meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que tá me ajudando muito na hora de me organizar, que é o caderninho de organização. Essa ideia eu tirei de alguns blogs. Foi do By Garotas, do Morando Sozinha e do Vida Organizada. Então eu peguei ideias dos 3 blogs e fiz o meu. Eu vou dar as dicas para vocês, mas vocês que decidem como vocês vão fazer, as categorias que vocês vão colocar. Então, eu vou começar mostrando para vocês. Eu guardo ele nessa case aqui. Como eu mostrei no blog para vocês, eu ganhei um sorteio com várias cases, chaveirinhos. Então, eu pedi para ela fazer nesse tamanho, essa daqui de corujinha, que é exatamente o tamanho do caderninho. Aí ele fica bem protegido. Bom, o caderninho também ganhei de um sorteio do blog da Jazz Vieira. Ele é muito fofinho. Ele é assim. Ele tem um tamanho muito bom. Por quê? Se você for fazer um caderno muito grande, não vai dar muito certo porque você não vai poder carregar na sua bolsa, ou vai ficar muito pesado. Então é melhor você ter um caderninho médio também, que não seja muito pequeno. E pra você poder eu quero usar mostrar da pra melhor vocês forma, bem detalhado, pra vocês entenderem bem e terem ideias de como fazer o de vocês. Então o meu ele começa com essa folha aqui em branco, né? E aqui, na primeira parte, eu coloquei a caixa de entrada. Não sei se tá focando. A caixa de entrada. Aí as folhas também são super fofinhas desse caderno. Então, o que você vai fazer na caixa de entrada? Você vai colocar tudo o que você precisa fazer. Algumas pessoas colocam assim: segunda, dia tal, eu tenho que fazer tal coisa. Terça, tal coisa. O que eu tô fazendo é o seguinte: na caixa de entrada eu tô colocando tudo que eu preciso fazer sem data. E aí eu continuo usando a minha agenda somente para passar as coisas que eu preciso fazer do caderninho de organização para data, para ter uma data. Para não ficar gastando um monte de folha também e ser mais prático, aí eu já pego, abro na agenda no dia certo. Então, na caixa de entrada eu coloco tudo e na agenda eu deixo, por exemplo, dia tal, com o dia certinho que eu preciso fazer. E aí, o que eu vou fazendo, eu vou apagando aqui da caixa de entrada. Então, a caixa de entrada é como se fosse uma agenda. Aí é muito bom você ter um lugar onde você pode marcar o que você já fez, porque aí quando você, por exemplo, quando eu apago o que eu já fiz, é muito bom você apagar aquilo que já tá feito, você sabe que você conseguiu fazer. Aí eu deixei algumas folhas para caixa de entrada e depois eu vim já pra rotina. Toda a minha rotina, desde tomar banho, escovar os dentes, passar maquiagem, porque eu realmente estava muito sem uma rotina, estava muito desorganizada. Eu acordava, aí eu ficava lá na internet, tipo, fazendo coisas inúteis até. E aí, quando eu via, já tava na hora de tomar banho, eu tinha que me arrumar super rápido para poder sair pra faculdade. Então, eu anotei certinho. E aí, eu peguei a ideia do blog By Garotas, que ela fez com os post-its. Porque os post-its você pode tirar e refazer, porque eu já vi que algumas coisas eu vou ter que mudar aqui. Então, pra não ter que ficar gastando folha e tudo mais, é mais prático você fazer no post-it e depois você só, por exemplo, eu coloquei aqui pra eu me trocar e me maquiar. E depois escovar os dentes. Só que eu gosto de escovar os dentes antes de me maquiar. Então isso eu já vou ter que mudar, entendeu? Aí então quando eu fiz assim um rascunho pra depois passar pros post-its, falei, gente, quanta coisa eu posso fazer num dia? Sendo que assim, eu passava a maior parte do tempo na internet e assim, fazendo coisas que nem eu nem precisava fazer. E
e não usava o tempo que eu tinha no meu dia de uma forma mais útil. Então, só de você fazer a sua rotina, isso já ajuda muito. Aí eu coloquei 8 horas tomar banho, 8h30 secar o cabelo. Aí assim, é bom na primeira semana você colocar, por exemplo, 8 horas tomar banho. Aí mesmo que você tome o banho em 15 minutos, coloca 8h30, por exemplo, para você fazer a próxima atividade. Porque às vezes você acorda um pouquinho mais tarde, alguma coisa assim, e também para você ir se adaptando. Porque também você mudar assim de repente, se você é muito desorganizado, se você não tem rotina nenhuma e você vai mudar de repente, é meio complicado. Então coloca uns horários mais leves assim, mas segue direitinho. Então foi legal porque eu fiz os horários e aí eu fiquei com muito tempo livre antes de sair de casa. Então é muito bom, gente. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, porque realmente tá me ajudando demais. Então essa é a rotina diária. Eu fiz a rotina diária, aí depois eu fiz a rotina semanal. Aqui, ó, a rotina semanal. A rotina semanal eu coloquei sábado e domingo. Aí eu coloquei fazer trabalhos da faculdade, estudar com os resumos, deixar os posts prontos para o blog, pintar as unhas. Então é uma coisa semanal que eu vou fazer uma vez por semana, né? Ou por exemplo, do sábado, por exemplo, eu coloquei aqui para no sábado eu fazer mais as coisas da faculdade. Aí eu também coloquei a rotina mensal, aqui já também com post-it. Que é fazer os posts pro mês, deixar os posts prontos, recarregar os cartões que eu uso pra ir pra faculdade e tudo mais, carimbar as carteirinhas de passe escolar, essas coisas. Entre outras coisas, arrumar e limpar armário. Então, eu coloquei a rotina diária, semanal e a mensal. Aí, eu também coloquei a rotina anual, aqui nessa outra página. Que anual só também coloquei que é pagar o domínio do blog e também pensar nas coisas que deram certo no ano, que não deu certo, que pode melhorar e tudo mais. E também eu coloquei o que fazer no tempo livre. Daí eu coloquei preparar posts, fazer coisas pendentes da faculdade e tudo mais. Aí eu deixei umas boas páginas até para ir para a próxima categoria, que é a faculdade. Aí eu deixei essa folha, eu coloquei assim, matérias. Aí cada post-it é para uma matéria. Então tem vários post-its aqui, cada um para uma matéria. E eu também coloquei esse último post-it de faltas, que é para eu anotar quantas vezes eu faltei em cada matéria. Eu coloquei cada post-it de uma matéria para eu ir colocando tudo que eu preciso fazer dessa matéria, seminários, livros que tem para ler, artigos, trabalhos para fazer. Então eu vou anotando em cada matéria o que eu preciso fazer. E também já vou marcando os que eu já fiz. Aí eu coloquei assim, textos para ler. Então, o meu curso, né, que é de serviço social, tem muito texto para ler. Então, eu já deixei essa parte separada e eu tô fazendo por semana. Tudo certinho que eu tenho que fazer da faculdade por semana. Então, na verdade, essa parte aqui eu usei não só para textos, que é para ler, mas para, assim, um cronograma da semana. Segunda, eu tenho que ter lido 2 livros. Terça, 2 artigos. Quarta, um capítulo do livro. Aí, quinta, um outro texto. E na sexta, eu tenho que fazer um seminário. Eu já deixei o cronograma
da semana. Aí toda semana eu quero fazer isso, que é já deixar, aí eu já vou vendo que eu já consegui fazer e o que tem pro próximo dia, que é muito importante também. Isso foi uma das coisas que eu coloquei na rotina, que eu peguei a dica do blog Morando Sozinha, que é um dia antes, na noite anterior, você já deixar a sua mala pronta, a sua bolsa pronta, com os textos que você precisa levar, tudo que você precisa levar. Bom, no próximo dia. Outra categoria eu coloquei que seria a categoria do primeira categoria do blog, eu coloquei ideias para posts. São ideias que vocês me dão e também ideias que eu tenho. Então, por isso, é muito importante você ter um caderninho que você vai sempre levar com você. Porque, eu tive uma ideia, onde eu vou anotar? Você pode anotar no celular e depois passar pro caderninho, mas se você já tiver com o caderninho, aí você já passa para ele direto, né? Então, eu já anotei aqui vários posts de ideias que eu tenho para fazer. Depois, eu deixei aqui a listinha dos posts que eu já tenho prontos, que é só eu deixei postar. As parcerias que eu tenho, só para eu ter uma noção. Aqui, eu coloquei a programação do mês. A minha intenção era fazer assim, do mês inteiro. Só que eu coloquei por semana só. Por exemplo, segunda, meu look. Aí terça, coisa da faculdade. Quarta, Melissa nas unhas. Quinta, Melissa nos pés. Então eu deixei já certinho da semana. Eu também fiz aqui. Nossa, tô mexendo super controlado. Tem duas coisas só, que eu quero a Melissa em Sense Garden, quero muito. E também uma câmera em HD. Bom, e aqui eu também coloquei planos. Esses planos são, assim, a longo prazo. Então, por exemplo, casar, ir bem na faculdade, tipo, já é agora. Terminar a faculdade certinho. Então, foi isso. Aí sobrou bastante ainda do caderninho. E eu acho que é bom, assim, a ideia dos post-its, porque aí você pode trocar com maior facilidade, não ficar gastando tantas folhas. Porque eu acredito que desse jeito que tá aqui, eu vou poder usar bastante o caderninho, não somente para esse ano, vou poder usar bastante. Bom, e também as categorias eu dividi com esses adesivos que minha mãe tinha. Ficou bem simples, aqui de azulzinho. Eu nem escrevi do que é, porque eu já meio que, tipo, deixei na cabeça, assim, que o primeiro é da rotina, depois faculdade, depois o blog, e os outros também eu nem mexo muito da wishlist. Ficou simples, mas pra mim ficou ótimo, super fácil pra encontrar a categoria que eu quero ver. Bom, então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar algumas fotos no blog pra vocês verem melhor. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários aqui no YouTube ou também no blog. Fiquem à vontade para deixar as dúvidas. E também visitem esses outros blogs que eles têm, principalmente o Morando Sozinha. E claro, Vida Organizada tem várias dicas de organização. É muito importante a gente ter uma rotina, a gente estabelecer as coisas que a gente quer fazer, pra gente não ficar perdida. E assim, dá pra você fazer muita coisa no seu dia, se você tiver a sua rotina certinha. Claro que você não precisa sempre fazer. Às vezes por exemplo, você marcou de fazer alguma coisa no sábado e apareceu uma outra coisa pra você fazer. Não fique presa totalmente ao caderninho. É pra você ter uma maior organização e conseguir fazer mais coisas pra você fazer coisas úteis, coisas que vão ser boas pra você. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.